Então sejam bem-vindos ao episódio do Cresce Pod. Hoje nós vamos falar sobre liderança, comportamento e transformações nas organizações. Esse podcast ele foi desenvolvido para a gente escutar experiências de líderes aqui da nossa região. E hoje o meu convidado é um líder que tem muita experiência em liderança. Mas antes de eu apresentar ele para vocês, eu vou falar o que a gente vai falar no nosso podcast de hoje. Hoje nós vamos falar principalmente da possibilidade e como podemos fazer mudança e o quanto as rotinas elas acabam transformando as pessoas dentro dos ambientes de trabalho. A neurociência, como a gente sabe, né, ela resiste, o nosso cérebro resiste muitas vezes às mudanças. E as mudanças elas exigem, né, um certo gasto energético nosso. E aí o que que acontece? Para a gente romper esses padrões, a gente precisa fazer algumas coisas. E ativar principalmente o nosso córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo pensamento, nosso consciente e pelo planejamento. Então, o papel do líder é decisivo nesse processo. Ele precisa principalmente criar segurança psicológica, no sentido e propósito de criar novas rotinas e novas culturas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, do desafio que é da gente conseguir gerar mudanças nesses ambientes corporativos, ajudar as pessoas a mudarem e principalmente criar rotinas para que elas consigam fazer isso. E o meu convidado, ele é especialista nisso, porque ele já fez várias transições, várias mudanças no mundo corporativo. Então, deixa eu apresentar para vocês. Eu estou aqui com o Vanderlei Luiz Derré, né, gerente da Aurora Alimentos, da unidade de Xaxim. Está, né, nesse mundo corporativo, né, há 30 anos. Já está há 27 anos de líder, é isso mesmo, Vanderlei? E já 16 anos em cargo de gerência. Então, olhem só a experiência que a gente vai ter aqui, né, a troca de ideia que a gente vai ter aqui. E o que eu mais admiro no Vanderlei é que o Vanderlei é uma pessoa extremamente humilde, simples e sempre busca, né, desenvolver as pessoas na sua melhor versão. Eu já tive o prazer de trabalhar com o Vanderlei, né, e posso afirmar isso para vocês, né, que ele é uma pessoa assim que sempre tenta fazer com que as pessoas assim, ó, tragam o seu maior em termos de potencialidade. Vanderlei, seja bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui, né. Pensei com muito carinho em quem que eu ia convidar nesse próximo podcast, e eu queria muito uma pessoa, assim, que tivesse bastante experiência, que tivesse aqui comigo, então é um prazer enorme tê-lo aqui. Então, Vanderlei, eu queria que tu começasse contando para nós, assim, como é que foi você se tornar líder, né, no sistema cooperativo, enfim, na tua vida, tu sonhou em ser gerente, tu sonhou em ser líder alguma vez na tua vida? Então, obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Acredito que nós podemos ter um papo bem bacana, né, com todo esse teu conhecimento, né, faz com que a gente pense em muitas coisas também. Na verdade, quando nós temos lá os 18 anos, nós pensamos em entrar numa empresa grande para pagar as contas, né. A gente não pensa o que que vai acontecer depois. E graças a Deus, entre a minha trajetória na Aurora, eu tive a oportunidade de participar de algumas seleções, de trabalhar em alguns cargos técnicos, operacionais primeiro, é claro, depois técnico e depois de gestão. Então eu estou há 27 anos em cargos de gestão, encarregado, supervisor e gerência, somando todo o tempo. Estou aí nessa caminhada, graças a Deus, sou muito feliz no que eu faço. É tempo, né, Vanderlei? Eu queria que tu me contasse, assim, qual que foi, assim, a mudança mais relevante que tu teve durante todo esse processo de, você ir se desenvolvendo como liderança, né, durante toda essa trajetória aí de 30 anos. Olha, eu acredito que a primeira mudança é com nós mesmos, né, com a forma de pensar, com a forma de ver as coisas. E as oportunidades que dentro desses anos eu fui tendo, então você falou de transições, né, e eu graças a Deus consegui fazer 3 transições de uma empresa para outra e isso, você olha para uma cultura que está muito distante daquilo que você vive, na empresa que você está, mas você precisa trazer para dentro da empresa
toda aquela nova unidade, todos aqueles colaboradores e fazer eles entender a nova cultura. Então eu precisei me adaptar muito durante esse tempo e acredito que isso faz parte do dia a dia, faz parte da evolução do profissional. Vanderlei, tu trouxe algo bem interessante agora, que é mudar a tua forma de pensar. Deixa eu aproveitar isso. A gente sabe que mudar o nosso mindset, a forma da gente, né, às vezes elaborar algumas situações é difícil. O que que tu fez para te ajudar aqui, assim, a tu pensar de outras formas, a tu ir evoluindo o teu pensamento? Porque essa é uma pergunta que as pessoas me pedem nas empresas. Grace, mas eu sempre pensei assim, como que eu posso pensar diferente? E eu vejo que é um desafio isso. É um desafio. Eu acho que as pessoas não podem confundir o pensar diferente com perder aquilo que você acredita, né. E muitas vezes as pessoas se confundem um pouco assim: "Ah, mas se eu pensar diferente eu não vou estar seguindo o que eu acredito, meus princípios", não, as coisas são diferentes. Hum. Você pode pensar diferente, ficar calçado com teus princípios, tendo sustentabilidade com teus princípios, mas começar a olhar de uma forma diferente. E para isso você precisa estar próximo das pessoas. Nessas transições que eu falei, eu precisava do conhecimento das pessoas que estavam na empresa anterior. Então a primeira coisa é conhecer individualmente, saber o que que eles poderiam oferecer de conhecimento, me aproximar deles para depois trazer eles para dentro da cultura da empresa. Então, a mudança é muitas vezes de você dizer: "Opa, eu não sou o dono da verdade, eu estou num desafio diferente", é ir lá e buscar esse conhecimento, essa verdade em quem está lá ou na empresa que estava tocando aquela unidade até aquele momento. Uhum. Nossa, hoje nosso papo vai render, porque eu vou pegar mais um item importante aqui que o Vanderlei trouxe. Vanderlei, tu tá desmistificando aqui que liderar, não é você saber tudo no processo, mas é você conseguir estar perto das pessoas que de fato estão ali no dia a dia e que muitas vezes sabem como tem que ser feito. Me conta, assim, ó, uma situação que tu teve ou se tu teve, onde que alguém, assim, teve muita dificuldade de entender que o conhecimento dela era importante e te ajudar nesse processo. Tu teve alguém que não quis te ajudar nesses movimentos? Olha, eu, graças a Deus, onde que eu percorri, na história que eu percorri, sempre tive pessoas do lado que olharam junto comigo e pensaram em crescer junto. É uma forma que eu tenho também de primeira coisa, quando eu conheço alguém, eu confio nela. Aí, claro, depois tu vai conhecendo, a confiança ela pode perder, mas a primeira coisa você confia. Então, eu vejo que tem muitas situações em que eu precisei me aproximar para obter o conhecimento, mas ao mesmo tempo me aproximei de grandes profissionais que talvez se eu não tivesse pensado assim, Uhum. eu não teria eles até hoje, talvez próximo ou dentro da empresa, enfim, construindo uma carreira. Então, eu não sei se teve algum momento específico que eu precisei desmistificar isso, isso foi meio natural do meu jeito de ser. Eu acredito que foi mais uma maneira natural mesmo. Que legal. Vanderlei, e como confiar é um processo que, na minha percepção, né, eu que estou no mercado, enfim, acompanhando os executivos, os líderes, nem sempre as pessoas conseguem fazer isso. E eu vejo muito que a confiança, ela também vem do nosso repertório familiar. Porque se tu teve algumas situações na tua vida que de certa forma, comprometeram os níveis de confiança teu, isso vai interferir no negócio. Então eu vejo que isso é algo que é importante o executivo, a liderança se desenvolver, porque eu concordo contigo, se tu não confiar nas pessoas que estão ali, até elas te mostrarem que elas não estão merecendo aquilo, realmente vai ficar muito difícil de você conduzir, enfim, né, as situações ali que estão. Muito bacana. Vanderlei, dentro dessas mudanças que tu ajudou a serem feitas nos ambientes que tu passou, eu acredito que tu deve ter tido algumas rotinas. Eu particularmente amo rotina, porque eu vejo que a rotina ela pode ajudar muito vocês como liderança, né, a evoluírem, a de certa forma, assim, a gerar previsibilidade ali no dia a dia. Eu trouxe até um dado de uma pesquisa aqui que o cérebro ele ama a previsibilidade. E as rotinas, elas ativam o modo automático das pessoas, economizando um pouco de energia ali no dia a dia. E o líder, quando ele muda a rotina,
ele aciona, de certa forma, um alerta no cérebro do time dele. E isso faz com que a mudança comece a ser conduzida, comece a ser gerada. Porque quando não tem uma rotina, de certa forma, ou algumas situações, né, que essa liderança vai conduzindo, fica um pouco mais difícil daquele time, de certa forma, se comportar. Tu concorda com isso? Quando tu fez esses processos de mudança, tu tinha alguma rotina ou tu não tinha? Eu entendo que a rotina ela é necessária para você manter tua vida organizada e manter uma estrutura de trabalho, e também ter uma disciplina dentro do ambiente de trabalho. Porém, você, quando pensa em mudar um pouco a cultura ou implementando algo diferente, você saindo um pouco da rotina, mudando pequenos hábitos, pequenos comportamentos, incentivando a equipe a pequenas mudanças, você também tu não sai totalmente da rotina, mas você vai mudando pequenos hábitos, pequenos comportamentos, você vai fazendo com que as pessoas consigam ver os valores, os princípios que você está buscando para transformar aquilo em cultura. Então a rotina ela é essencial, mas você inserindo pequenas mudanças durante o dia a dia, eu vejo que é um diferencial para você transformar um ambiente numa cultura leve para trabalhar, enfim, um ambiente bom para trabalhar. Mas vai do gestor, do líder e fazendo essas pequenas mudanças que a equipe vai sentindo. Porque também, né, Vanderlei, se tu chega num ambiente novo e tu quer modificar tudo, na minha percepção, as pessoas elas vão elevar o seu nível de resistência, elas vão se fechar no processo e você não vai considerar, de certa forma, aquilo que elas estavam fazendo. E isso pode interferir diretamente num senso de inferioridade da pessoa. Ah, esse líder está chegando, ele quer modificar tudo. Quem é ele, né? Que é o que a gente ouve por aí. Então é muito interessante quando tu trazes assim, né, os pequenos detalhes, né, as pequenas modificações, né. Às vezes, é um itemzinho aqui, é um detalhezinho ali, e aos pouquinhos, na minha percepção, as coisas elas vão acontecendo, as mudanças elas vão exercendo. Tu consegue lembrar de alguma resistência que tu teve em relação a alguma rotina que tu tentou implementar? Sei lá, uma reunião, alguma coisa? Eu sou muito adepto a trabalhar com poucas reuniões, Ah, é legal. com poucas reuniões e curtas, Uhum. porque não é na reunião que você decide as coisas. Você pode até fechar um assunto, pode até iniciar um assunto, mas dificilmente você vai tomar a decisão ali. Você já vem através de um estudo, vem através de algo já desenhado antes da reunião. Então eu não sou muito de reunião, e hoje, quando a gente fala em mundo corporativo, é um pouco o contrário do que eu penso. São várias reuniões, quando você vai fazer algum trabalho diferente, é uma equipe enorme para discutir uma coisa única, e muitas vezes aquilo protela e segue. E então, assim, eu percebo essa resistência hoje, principalmente em empresas tradicionais, de querer envolver todo mundo, de estar todo mundo junto. E eu tento, na medida do possível, na unidade que eu trabalho, fazer com que isso seja mais corpo gerencial, tomar decisões, levar para a reunião algo já encaminhado. Então, eu vejo que isso ainda tem um pouco de resistência de sentir que não precisa ter todo mundo ali. Você pode envolver ele depois na execução da atividade. Você pode mostrar para ele a importância disso para a equipe, e não precisa estar todo mundo participando da decisão. Eu vejo esse ponto aí um pouco de resistência. Isso vem muito de uma empresa tradicional, de uma empresa que eu preciso que todo mundo esteja envolvido. Sim, Uhum. mas na decisão não precisa estar todo mundo. Aham, perfeito. Pode contribuir com outras fases do processo, Isso aí. como a implementação, como a gestão daquele processo, enfim. E não deixa de ser importante. Com certeza, né, porque, muitas vezes tu entende que, o resultado ela vai vir só da tomada de decisão, e no fundo não é isso. A tomada de decisão ele é uma etapa do processo, do resultado. Posteriormente você vai ter toda a parte de implementação daquilo ali, de checagem, de correção. Então, se a gente parar para pensar, tem toda uma fase da pirâmide aí que é extensa quando tu parte desse pressuposto. Vanderlei, como que é a tua rotina de liderança? Tu tem uma rotina específica por dia, uma rotina geral no teu dia que facilita a tua vida aí? Então
tenho uma equipe, né, uma equipe grande que coordena as atividades, que faz com que o dia a dia aconteça. A minha função é muito mais apoiar e direcionar essa equipe. Então, quando eu chego na unidade, eu olho como é que está o dia, né, como é que está indo o dia, que é importante, a gente trabalha com resultado. Então eu olho como é que tá indo o dia, tá indo tudo beleza, tudo tranquilo, eu vou olhar alguma coisa mais burocrática. Se eu vejo que, não tá legal, não tá atingindo os números, eu consigo participar um pouco mais do processo produtivo. Então, eu não tenho exatamente, assim, uma rotina, eu me moldo bastante, se claro, se não tiver alguma agenda já definida, assim, eu me moldo bastante com o dia, como ele está acontecendo. Do dia anterior, eu chego e olho, só para ver como é que fechou, porque eu não tenho mais nada para fazer em relação ao dia anterior. Eu tenho para fazer daquele dia. Então eu chego e olho como é que está indo aquele dia e tento participar nos departamentos que está tendo alguma dificuldade, alguma necessidade, alguma necessidade de apoio que possivelmente eu não vou lá fazer, mas eu vou lá apoiar, dar um direcionamento, ver se precisa de alguma coisa diferente. Então a minha rotina é chegar, olhar como é que está indo o processo e definir meu dia, desde que não tenha alguma agenda prévia. Que não tem uma agenda prévia, interessante. O Vanderlei trouxe algo interessante aqui, que é que ele não deixa lá a dependência do dia anterior. Quem está nos ouvindo vai dizer assim: "Meu Deus, como que ele faz isso?". Mas muito provavelmente você tem uma equipe abaixo de você, me diga se eu estou errada, Vanderlei, onde que você delega muito provavelmente muitas das atividades, né, e eles te ajudam a fazer esse movimento. Que é o que, muitas vezes a gente tem dificuldade, né, nas empresas, principalmente, né, empresas às vezes que estão desenvolvendo as pessoas na sua função de liderança, que é iniciar o processo de delegar, né, de dividir, né, as responsabilidades com outras pessoas, enfim. Tu daria alguma dica para esses líderes que estão começando, enfim, assim, ó, do quanto é importante delegar, ou como começar a fazer este processo? Eu vejo que quando você tem uma equipe madura, uma equipe preparada, você consegue delegar mais e fazer acompanhamento desse processo, monitorar o processo, monitorar as ações, comemorar quando acontece algum atingimento de metas. Eu vejo que você fica muito mais nos bastidores e fazendo com que o dia a dia aconteça. Mas quando você está montando uma equipe, você precisa estar junto. Quando tem a equipe pronta também, você precisa estar junto de alguma forma diferente. Sim. Quando você está montando a equipe, você precisa estar junto, colocar a mão na massa, levar o teu conhecimento. Eu essa semana escutei uma frase Uhum. que tudo que você guarda estraga. Interessantíssima. Essa vamos gravar bem, gente. Então, o conhecimento que você tem, se você guardar, você não vai fazer com que ele reproduza, com que ele construa mais, com que ele some. Então, quando você tem uma equipe que está precisando e que tu não consegue delegar todas as atividades, você precisa levar o teu conhecimento até eles. Nunca com uma soberba de que eu sei, que eu vou fazer, mas sim como uma troca, né? Se eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, nós temos 2 ideias, né? Com Então, certeza. eu vejo que é a soma dos resultados, a soma o conjunto dos resultados. Porque alguém que está chegando e não tem conhecimento profundo daquele processo, mas ele pode ter uma visão que você não teve até hoje. Então eu vejo que num primeiro momento você vai ter que ir soltando em doses homeopáticas, delegando em doses homeopáticas e acompanhando. Aí com o tempo, sentindo com mais confiança, pode ir delegando mais e só acompanhando. Legal. Vanderlei, tu também está sinalizando agora, né, que quando você começa a fazer um processo de mudança dentro de qualquer ambiente, enfim, é importante ir na operação também. Porque eu gosto de desmistificar um pouco isso, porque às vezes você fala muito em estratégico, e às vezes as pessoas acham que ser estratégico é só ficar lá atrás de uma cadeira sentado observando. E na minha percepção não é isso, né, ser estratégico, enfim, às vezes é ir lá, ajudar na operação, não fazer a operação, mas auxiliar na melhoria, nos processos e em algumas situações. E me parece que tu tá sinalizando um pouco isso, que em alguns momentos, quando tá crítico, quando tá difícil, quando não tá dando resultado, né, porque a gente tem cenários onde que a empresa não tá indo bem.
e que às vezes é importante tu ir lá verificar o que está acontecendo. Tu concorda com isso? É por aí? Então, eu pensando nos dias normais, né, eu tenho uma geralmente eu entro na produção de 2 a 3 vezes por semana, que é onde que acontece as coisas, né, dentro do processo produtivo. E eu falo para as pessoas lá, para a equipe de gestão, que geralmente eu entro uma vez por semana para conversar, para olhar, para trocar ideia, para dar bom dia pro pessoal, e um dia por semana que eu entro para achar problema. O que que é Adorei. o que que é esse achar problema? Não é no sentido de ir lá achar que as coisas estão erradas, mas é manter as pessoas alertas. Manter as pessoas porque a rotina, quando a gente não olha, não muda alguma prática do dia a dia, não faz pequenas mudanças, a rotina te consome e você começa a não enxergar mais alguns problemas. Então eu tenho esse costume de ficar sinalizando: "Ó, olha aqui, ó lá, escapou lá", sabe, para que as pessoas se mantenham alerta e não deixem o processo se perder. Então, o estar no processo, ou participar do processo, ele é tão importante quanto a estratégia que você traçou. Uhum. Porque se você não traçou uma estratégia, é muito bonito, coloca no papel, faz tudo vai acontecer, mas você não estar presente, não estar do lado, as pessoas não sentirem a tua presença, Uhum. talvez a estratégia não se torne mais importante para quem está fazendo. E se quem está fazendo não entende a estratégia como importante, não vai acontecer. Não vai acontecer. E na minha percepção, as pessoas elas se comportam muito quando elas percebem que alguém está acompanhando. Muitas vezes o indivíduo ele tem muito esse cenário de modelagem de comportamento. Quando se afasta a liderança, eles tendem muitas vezes a não se comportar da melhor forma possível. Não é que a gente está vigiando, que o líder está vigiando, acho que não é essa a questão, mas é você estar ali perto e de certa forma mantendo aquele comportamento desejado que tu queria. Porque quando a liderança não está presente, na minha percepção, pelo menos é o que eu vejo por aí, muitas vezes, assim, eles fazem uma vez, eles fazem 2 vezes, depois eles não fazem mais. Eu tive uma situação que foi muito interessante de um cliente, onde que o cliente na verdade foi um funcionário, ele me disse bem assim: "Grace, eu duvidava como meu líder checava um relatório que eu fazia. Todo mês ele me pedia aquele relatório, me dava bastante trabalho aquele relatório", ele me disse. Eu levava uns 2 dias para fazer aquele relatório que ele solicitava. Porém eu nunca tinha retorno daquele relatório. E um dia eu resolvi testar o mês. Eu não enviei o relatório. E daí eu perguntei para ele: "O que que aconteceu?" Ele disse para mim bem assim: ele nunca percebeu que eu não tinha enviado o relatório. "E aí o que que tu fez posteriormente?" Eu perguntei para ele. "Eu deixei de enviar o relatório." Ou seja, tudo aquilo que a gente de certa forma não acompanha, não valida, não mostra que é importante, as pessoas vão deixar de fazer. Elas vão entender que aquilo ali não é relevante. Então a tua rotina, olha, o Vanderlei tá dando uma dica aqui extraordinária de rotina, né. Entra no processo uma vez, gente, para conversar com as pessoas, ó, e checar, e entra uma vez para ver as oportunidades de melhoria. Adorei, viu, Vanderlei, vou ensinar para os meus mentorados já isso, achei uma rotina bem sensacional. Vanderlei, deixa eu te perguntar um outro item aqui que é interessante. Se você pudesse dar um conselho para outros líderes que quisessem provocar mudanças realmente reais, assim, no dia a dia, que conselho você daria? Primeiro se olhar, né, Hum. para ver se você está querendo aquela mudança por você achar bonito, porque é moda, ou se você aquela mudança que você está querendo realmente é algo necessário para a empresa, é algo que vai modificar, que vai gerar um resultado diferente. Se ela vai gerar um resultado diferente e você acredita nisso, primeiro se olhar para entender assim: "Eu estou preparado? O que que eu posso fazer diferente?" Porque o exemplo vai ser ele, né. Então ele vai precisar levar para a equipe a necessidade de mudança, e necessidade de mudança, que aí se não se leva em reunião. Tu não pode fazer uma reunião e dizer: "Olha, a partir de hoje vai mudar". Não adianta, a partir de hoje vai sair todo mundo dali e ninguém vai entender nada. A necessidade de mudança se leva através de uma necessidade, a palavra já diz, a mudança ocorre por uma necessidade. Uhum. Então, quando sentir essa necessidade, precisa mudar a percepção do líder, é ele acreditar
achar estratégias para que as pessoas acompanhem, para que as pessoas entendam essa necessidade, criar essa necessidade nas pessoas, a partir daí fazer movimentos para que realmente aconteça. Mas se as pessoas não entender que isso é necessário, não vai acontecer. Nossa, essa fala do Vanderlei é sensacional. A mudança acontece por meio do próprio comportamento do líder, dele entender que ele tem que movimentar, né, as situações, enfim, as pessoas no dia a dia para que isso de fato aconteça. E tu fez uma fala agora que é muito interessante, que não é numa reunião realmente que a mudança de fato vai acontecer, que é o que às vezes a gente vê por aí. Ai, faz uma reunião, faz uma fala, né, mas, as pessoas vão sair dali, elas vão se perguntar: "O que que eu faço agora?", né, "Por que caminho eu vou?". Então é muito do líder estar ali no dia a dia conduzindo, né, dele estar acompanhando, criando cenários, estratégias, né, formas diferenciadas para que as coisas de fato aconteçam. Legal. Vanderlei, tu trouxe muito na tua fala até agora, assim, o quanto é importante se olhar, né, o quanto é importante o líder fazer esse movimento, né, de autoconhecimento. O que que você já fez aí na tua trajetória profissional, até para inspirar aí futuros líderes, assim, para tu te desenvolver comportamentalmente, pessoalmente, enfim? Olha, eu tenho hoje uma formação em administração, que é a minha primeira formação. Depois eu fiz uma formação em gestão da produção. Essa gestão da produção, ela te dá uma visão de números, de resultado, de como construir. MBA em gestão empresarial, então esse MBA em gestão empresarial da FGV, ele também te dá a visão de números, mas ele começa a traduzir muito a questão de como o líder deve se comportar, como deve agir, de olhar para o número, mas como chegou no número. Então ali mudou bastante a minha forma de ver, quando eu fiz essa MBA. E eu vejo, assim, que é participar de treinamentos, desenvolvimentos. Eu fiz outra MBA, mas é focado também em produção enxuta, né. Aham. Mas eu vejo que é muito a questão de você escutar pessoas experientes falando. Uhum. Eu Quando eu falo, por exemplo, as pessoas leem bastante, leem livros, indicam livros. Eu não gosto muito de ler livros de autoajuda, de aquela questão que tu fica viajando, no fim tu não sabe o que fazer, né, tu tá fazendo tudo errado, né. Eu gosto de ler livros, por exemplo, vou dizer um nome aqui, como Virando a Própria Mesa, do Ricardo Semler, que é algo assim que ele viu a empresa se afundando e ele precisou. Ele viu uma necessidade de mudar, de inovar, então ele viu a necessidade. Eu gosto de ler esses livros, eu gosto de ler Sonho Grande, que fala de empresários que mudaram a forma do capitalismo brasileiro ser visto, né, que é do Jorge Paulo Lemann, que se eu não estou enganado é o mais rico do Brasil. Quer dizer, ele construiu uma história, né. Eu gosto de ler, por exemplo, um livro que eu também acho bem bacana, que fala sobre a airlines, né, que ele delegou para as pessoas que estavam lá na ponta para dar a resposta para o passageiro que atrasou o voo. Então, é algo assim que ele foi construindo uma cultura de responsabilidade, uma cultura do compromisso, e não do compromisso do líder, do gestor, mas de todos que faziam parte da empresa. E isso eu vejo que é inovar, que eu vejo que é mudar. Então, eu gosto desse tipo de livro, assim, isso me fez também pensar que os empresários que escreveram, eles são empresários de sucesso, ou alguém escreveu para eles, não escreveu a história deles, empresários de sucesso, então é neles que eu tenho que me inspirar. E neles que eu fui buscando, lendo artigos deles, da vida deles, que fez com que eu conseguisse ver, acredito, me olhando agora, que eu precisava ir mudando a minha forma de pensar. E nada melhor, né, Vanderlei, do que a história das pessoas. E eu criei esse podcast justamente por causa disso, assim. Não tem nada mais inspirador do que a vivência das pessoas. Os livros são maravilhosos, eles contam histórias, eles trazem teorias, mas a vivência, o dia a dia, o nosso repertório, não tem preço. Já que tu trouxe as histórias aí de algumas lideranças, eu queria saber de ti, assim, ó, teve algum momento que foi muito difícil liderar na tua vida? Que tu chegou assim: "Meu Deus, por onde que eu vou agora?". Ah, teve uma situação que a empresa que eu trabalho fechou uma unidade, e eu era o gerente.
Então, ali, sabe, você começa a pensar muita coisa, são famílias que ficam só que, claro, eu entendo e era necessário, na época foi uma decisão acertadíssima, não tem nenhum motivo para qualquer tipo de dúvida nisso, mas eu como gerente, naquele momento eu estava impactando a vida negativamente, né, Hum. quando a gente impacta positivamente é bacana, a gente se sente feliz, mas estava impactando negativamente a vida de quase 300 pessoas. E isso fez com que eu pensasse: "Bah, é isso realmente? É isso que eu quero? É isso que eu espero pra frente?". Mas daí vem aquela outra questão, que eu sempre gosto de contar histórias positivas, histórias bacanas, história bonita, então isso fez com que eu pensasse: "Não, mas e se isso aconteceu por um propósito, algo melhor vai vir e eu preciso manter focado e preciso, trabalhar, tenho uma família para sustentar e assim e eu acho que foi mais isso, assim, que mas é aquela questão, assim, que você coloca em xeque, logo passa, logo se dá a volta e logo segue a vida. Que a gente fica abalado um pouco, né, porque liderança não é sempre momentos de ápice, momentos muitas vezes difíceis, assim, que tu tem que parar, que tu tem que pensar. Eu sempre brinco com os empresários, quando tá o resultado tá excelente, é só festa, é maravilhoso liderar. Agora, quando os resultados não estão indo bem, que tu tem que ir para o banco, tu tem que acionar banco, que tu tem que pegar empréstimo para pagar os funcionários, e um mês não vira o resultado, outro mês não vira o resultado, e assim a gente vai indo, é muito diferente você liderar. Você tem que, de fato, conseguir ter uma resiliência ali, emocional, cognitiva, para que tu consiga dar a volta nesses movimentos. Então eu também gosto de falar mais de coisas positivas, né, mas é importante as pessoas saberem, né, que não é sempre flores. E Vanderlei, qual que foi o momento, assim, ó, de ápice aí até agora na tua liderança, assim, que tu se sentiu muito feliz, muito gratificado? Olha, o que que eu vou te dizer, eu tenho muitos momentos bacanas e gosto muito do que eu faço, mas eu sempre vou dizer que, ah, primeiro o desafio de iniciar uma unidade que foi lá em Abelardo Luz, quando eu vi aquela unidade rodando. Tipo, o trabalho que a gente fez uns dias antes para realmente funcionar, ver a coisa acontecendo, ali para mim foi a prova de que sim, eu sou capaz. Então, é claro que depois veio outras e outras, e veio outros desafios, mas aquilo lá foi aquilo que impulsionou, que disse assim: "Olha, vai, tu consegue, tu pode, tu fez um bom trabalho aqui". Então, eu vejo isso me marcou bastante, tá, e no início da unidade Abelardo Luz. Ai, que legal. Eu até participei desse processo, né, e foi bem desafiante, né, Vanderlei, chegar, né, num ambiente onde que, né, tinha que dar continuidade, tinha que fazer algumas mudanças, enfim, e isso é sempre muito desafiante. Vanderlei, tu fala muito, assim, que é importante o líder acreditar em si. Tu sempre acreditou em você desde o princípio? Não, não. Sempre até porque sabe que sempre do lado tem pessoas que te colocam algumas pulguinhas, né. Então não, eu não imaginava que um dia eu tinha condições de ser gerente de uma empresa como eu sou hoje, né, de uma cooperativa do tamanho que é a Aurora. Então mas eu também sempre tive na minha cabeça que eu precisava naquilo que eu estou trabalhando, naquilo que eu estou fazendo, fazer o melhor. O que vem depois, a gente nunca vai estar preparado para o que vem depois, a gente acha que está preparado. Mas o que vem depois para que faça uma transição mais leve possível. Então, hoje tu me pediu: "Andrei, qual que é o teu objetivo?". Meu objetivo é ser o melhor gerente, é isso. Se vier alguma oportunidade diferente, eu sei que eu fiz muito bem aquilo que eu estou fazendo e também me preparei para o próximo passo. Agora qual que é o próximo passo? Aí eu não fico pensando muito. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então, eu sou assim, sabe, bem do dia a dia mesmo. Legal. Isso é importante falar, principalmente para as pessoas novas que estão começando. Eu que treino pessoas que estão ali no dia a dia e que estão, às vezes, começando o processo,
Elas dizem: "Ai, Cris, não sei fazer, não vou conseguir, não vai dar certo. Ai, eu não vou conseguir delegar, eu sempre fiz essa atividade com tanto amor, com tanto carinho, eu não vou conseguir fazer esse movimento". E eu digo muito: "Calma, aos pouquinhos tu vai fazendo, tu vai acreditando em você, vamos fazer uma partezinha, vamos fazer uma atividade primeiro, depois vamos tentar fazer a outra, aí você vai se observando, tu vai tentando". Então, assim, é importante essas pessoas escutarem de ti, né, Vanderlei, que tá aí há tanto tempo, que também teve um momento, né, que tu ficou inseguro, né, que de certa forma, né, a gente duvida às vezes da gente, quem nunca duvida, né? Faz parte, né, da nossa evolução esse olhar pra gente, então isso é muito interessante. Vanderlei, a gente tá quase aí chegando no final aí do nosso bate-papo, eu podia ficar aqui umas 3 horas, viu, coletando informações, viu, e aprendendo contigo. Qual que é o teu mantra, o princípio pessoal aí que te guia como líder? Oportunizar crescimento e desenvolvimento para quem está próximo. Oh, que lindo. Isso é algo que, também numa fase da carreira que a gente começa a ter dúvidas, e lá em janeiro de 2019 eu escrevi isso na capa da minha agenda como um propósito de vida, tá. Ai, que lindo. E até hoje, quando eu troco de agenda de ano, eu passo para a próxima, porque eu entendo que a minha função, o meu propósito aqui, gerar resultado, é minha obrigação. Uhum. Eu não tenho motivo nenhum para dizer: "Olha, não deu um resultado lá", e eu ter uma desculpa, preciso ter uma ação para isso. Mas com o propósito é desenvolver as pessoas, é gerar essas oportunidades. Não, eu imagino quanta gente você já desenvolveu, quantas pessoas são gratas por tu ter passado na vida delas. Eu sou uma delas, viu, gente? Eu tive esse privilégio, tá? Aprendi muito com o Vanderlei, né? Que é uma pessoa, não convidei ele por acaso hoje, né? Que é uma pessoa que realmente, assim, tem uma habilidade, tem uma competência para acessar as pessoas, assim, que é fora do comum. Vanderlei, aqui no nosso podcast, no final, nós temos uma pergunta que, que é assim, ó, o que pode e o que não pode na liderança. Então eu vou te perguntar, o que que pode na liderança? Olha, muita coisa pode, tá. Eu vejo que na liderança você pode se aproximar das pessoas, você pode direcionar as pessoas, você pode olhar mais de perto o que está acontecendo para poder participar, tá. Eu vejo que na liderança você pode tudo com limites, Uhum. tudo com limites. E o tudo que eu digo é voltado para o desenvolvimento, como eu falei, das pessoas e para o atingimento das metas que são propostas, né. Então eu vejo que é isso, tá. Legal, muito bom. E o que que não pode na liderança? Eu vejo que não pode, como princípio básico e meu isso, é colocar um número na frente das pessoas. Porque quem faz o número são as pessoas e não é o contrário. E a gente não pode confundir isso. Quando a gente coloca um número na frente da pessoa, ele não é duradouro, ele acaba, atingindo, recebe muitos aplausos, mas com o tempo isso vai sumindo. Então eu vejo isso. Fora, nem vou falar o que é básico, que é do dia a dia, não pode faltar com respeito, essas coisas simples do dia a dia que é básico, né, não precisa nem comentar. Mas eu vejo muito forte essa questão de que o número nunca vai vir antes da pessoa, nunca. A gente pode até achar que sim, mas não vai. Hum, Porque lá na frente, querendo ou não, vai ter um peso isso, né? Porque as relações elas se sustentam no vínculo e não somente num número. Então, o número é uma consequência, né, do pertencimento, de engajamento. Eu escuto muito como engajar as pessoas. Engajar as pessoas é fazer com que elas, de certa forma, se sintam pertencente daquele ambiente. E o senso de pertencimento, ele vem muito das relações, dos vínculos que são criados naquele ambiente. Então, né, começa por aí. Vanderlei, assim, eu queria te agradecer de coração, tá, tu ter participado. Foi, nossa, uma conversa excelente. Eu acho que todo mundo vai querer ouvir isso, tá, porque tem dicas
sensacionais aqui tuas, né, para que as pessoas possam, né, se transformar e liderar de outras formas, já que o teu objetivo é desenvolver pessoas, né, eu o meu também, né, é sempre tentar desenvolver o máximo de líderes que a gente pode para conduzirem os negócios, conduzirem as pessoas. Eu sempre tive um sonho que era trabalhar com os donos das empresas para que eles pudessem, assim, ó, ter melhores ambientes possíveis, né, para que as pessoas se transformassem e se desenvolvessem ali, né. Eu também estou tentando cumprir aí o meu a minha meta, né, aquilo que eu sempre desejei. Então te agradecer de coração mesmo, tá. Foi muito bom te reencontrar, né, e te ouvir aqui. Obrigado, Cleice. Eu fiquei bem feliz com o convite, espero ter agregado um pouco para quem vai escutar. E como última dica, a gente sempre escuta que o líder precisa inspirar, precisa participar, como nós falamos aqui, ter iniciativa. É só não pode esquecer de uma coisa que está muito exigente hoje no mercado, é estar disponível. Ter disponibilidade para mudança física, né, de cidade, de ambiente, que eu falo isso porque aconteceu comigo, eu rodei várias cidades, né. Aham, E disponibilidade para mudança no pensar. não Então pensar. então eu vejo que é uma característica que se trabalha pouco hoje, que é a disponibilidade que um líder deve ter. Então, uma dica aí para quem quer crescer, esteja disponível para o mercado e para mudança. E para mudança, muito bom, sensacional.